Aglomeração, vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva que faz grave denúncia, hein? Erro grotesco da CBF, da Comissão de Arbitragem contra o Mengão. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o like, bora pro vídeo. Começar no auge, no topo, na liderança do campeonato. Mengão. Eu falo do Flamengo. Mengão. Jogo bom, hein? O Cruzeiro faz uma campanha interessante na Série A, mas não deu. O Mengão venceu por 2-1, mais uma vitória. Tinha tropeçado contra o Juventude, se recuperou aquela coisa toda e é líder da competição. A gente vai contar essa história e depois vamos falar de Gabigol. Gabigol? Gabigol. O braço falou. Mas vamos lá, vamos ver. O Flamengo recebeu o Cruzeiro com o objetivo de abrir vantagem na ponta da tabela, enquanto o time mineiro lutava para se manter entre os 6 primeiros. O rubro-negro saiu na frente em jogada que começou com Gerson. O volante avançou livre e encontrou Pedro. O camisa 9 mandou no canto direito de Anderson. É o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A Raposa cresceu no jogo. No fim do primeiro tempo, o meia Matheus Pereira deixou tudo igual. O camisa 10 chutou colocado de fora da área. O time de Minas ensaiou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo empatado. Anderson começou o segundo tempo salvando o Cruzeiro. Gerson tocou na saída do goleiro depois de erro de Matheus Pereira. Bruno Henrique também chegou com perigo. Os visitantes começaram a ter espaços e arriscaram com Matheus Pereira e Lucas Silva. O momento do Cruzeiro era melhor, mas Gerson acabou sendo derrubado por William. Falta perigosa. Luiz Araújo foi para a cobrança e Fabrício Bruno, de cabeça, colocou o Flamengo novamente em vantagem. É a lei do ex fazendo efeito, já que o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro. O Fla passou a apostar nas jogadas aéreas. Dessa forma, Davi Luiz tentou o terceiro. No fim do jogo, Braulio sinalizou pênalti nessa disputa entre Robert e Ayrton Lucas. Mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou a penalidade e o cartão amarelo. O Cruzeiro ainda tentou o empate, mas ficou nisso. 2-1. A equipe de Fernando Seabra saiu do G6. Fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente jogando na casa deles e tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. Líder absoluto do Brasileirão, com 27 pontos, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar mais uma equipe de Belo Horizonte. Dessa vez o Atlético Mineiro na Arena MRV. Para essa partida, Tite deve contar com o retorno do volante Eric Pulgar, já que o Chile foi eliminado da Copa América. Gabigol deve seguir fora. Aliás, ainda não se tem certeza de que o jogador vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Está numa alçada superior, né, da diretoria. O próprio empresário do atleta se manifestou publicamente, né, que existe uma possibilidade de transferência. Então, a nossa alçada, nós trabalhamos com os atletas que estão à disposição. O atacante ficou fora da lista de relacionados contra o Cruzeiro, afastado pela diretoria por conta das declarações do próprio empresário. O agente admite trabalhar para facilitar a saída de Gabigol do Flamengo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo, tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta para o Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. A partir de hoje, Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Essa última proposta na minha cabeça foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Bom,
ir contra o Flamengo é um problema, porque é um time bem estruturado, não sofre com tantos problemas financeiros, tem uma condição ideal para negociar. E se o Flamengo quiser, ele pode endurecer com o Gabigol. Ano que vem, pelo que a gente percebeu nas palavras do Marco Braz, é aquela história. Já se ele quiser jogar no outro time, se ele quiser aceitar outra proposta, mas agora só se tiver dinheiro para ele sair, porque você não vai deixar um concorrente com uma munição como o Gabigol. Ô Loirão, e tem mais, né? Assim, o Gabigol é tão... Como é que, né? A gente fala no futebol largo, né? Tem muita sorte, né? E nesse caso não tem muita sorte porque o Flamengo tá líder do Campeonato Brasileiro, jogando bom futebol. O cara da posição dele, que é o Pedro, enfim, é o principal jogador desse sistema ofensivo, porque se a situação é diferente, Flamengo mal, a torcida ia pedir Gabigol, e aquela cobrança da imprensa para ele jogar e tudo mais, e aumentar essa responsabilidade da gestão do Flamengo em fazer a renovação e aceitar o que o Gabigol pede, porque pelo que a gente está sabendo, foi 1 ano de contrato oferecido, ele recusou, ele quer 2 anos de contrato, só que a fase do Flamengo está tão boa, como eu falei antes, líder do campeonato, o torcedor não está tendo saudade, se pode dizer assim, do Gabigol, aí a situação dele fica mais delicada. Bom, agora a gente vai saber mais sobre esse problema todo. Gabigol fica ou não fica no Flamengo? Quais são as propostas que chegaram? O que está acontecendo neste momento? E o Igor Dorileu, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está na Gávea para trazer esses detalhes. Igor, para você, bom dia. Que coisa, o torcedor também fica apreensivo para saber se o Gabigol continua, se vai seguir no Flamengo ou se tem alguma proposta muito boa por ele. Vai, ser Flamengo é muito bom. Bom dia, Renata, Denilson, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, essa novela envolvendo o Gabigol, ele ficou de fora dessa partida de ontem contra o Cruzeiro, como a gente viu. O que já está definido é que ele não vai viajar para a partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O atacante que tem contrato somente até o fim da temporada com o Flamengo. Então, a partir de hoje, já pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas a gente sabe que o empresário dele vem tentando costurar uma saída já nessa janela de transferências. A gente viu também que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, parou na zona mista do Maracanã para dar explicações sobre esse caso do Gabigol. Explicou porque ele não vem sendo relacionado para não completar a 7ª partida e assim ficar impedido de atuar por outra equipe na Série A, e disse que até agora o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, mas que só vai liberar o atleta em caso de uma compensação financeira. Lembrando que o Gabigol vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele que foi punido por tentativa de fraude de um exame antidoping e ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Pode ser suspenso até abril do ano que vem. Esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Flamengo se afastar de uma renovação com ele, um dos motivos extracampo. O fato dele ter sido fotografado vestindo a camisa do Corinthians também foi um outro fator. E, inclusive, a gente sabe que o Corinthians é um dos interessados na contratação do atleta, além do Corinthians. O Palmeiras, o Santos e o Grêmio buscaram informações sobre o jogador, mas até agora nenhuma proposta chegou ao Flamengo. Outro clube que vinha sendo ligado ao Gabigol era o Cruzeiro, mas ontem no Maracanã o CEO do clube, do time mineiro, Alexandre Matos, garantiu que o Cruzeiro não vai fazer proposta por ele. Bom, Renata, vamos aguardar então os próximos capítulos dessa novela, mas o que está cada vez mais claro é que o ciclo do Gabigol no Flamengo está realmente chegando ao fim. Volto com vocês. Obrigada, Igor. Que coisa, né? Uma história linda que não vai se apagar. O que ele já fez pelo Flamengo, os títulos que conquistou, o Gabigol é um dos jogadores mais importantes nessa vida longeva do Mengão. Agora, o que eu quero falar com você é sobre o jogo, porque enquanto o imbróglio Gabigol permanece em alta, o Pedro está em alta dentro de campo, chegou a 24 gols na temporada, é um cara diferenciado que quando tem a oportunidade, ou ele faz os gols ou ele dá assistência. A gente viu que o outro gol do Flamengo foi do Fabrício Bruno, lei do ex. Muita gente não lembra, mas ele também jogou, fez a base do Cruzeiro, não é? Sim. Então, 2-1 diante de uma equipe que está começando a incomodar. Os mineiros estão com um bom futebol. Bom futebol. Até surpresa ver o Cruzeiro na posição que está, jogando o futebol que está jogando. Time mais leve. Esse Willian lateral, para mim, acho que é o melhor lateral até esse momento do Campeonato Brasileiro. Acho que era do Inter. Que era do Inter, que ele machucou, teve uma lesão, ficou um bom tempo sem jogar, mas ele vive um momento muito bom. Me arrisco dizer que é o melhor lateral hoje do futebol brasileiro, ou do Campeonato Brasileiro, muito regular, o que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, provavelmente nessa fase do Cruzeiro. É um time que se expõe muito, né? Porque tem essa característica. O Verón
dá essa velocidade. Esse meia Matheus Pereira também é um jogador muito bom e foi um dos melhores da rodada, Leirão. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E tá jogando bola o Gerson, hein? Nossa. Tem gente que achou que o Gerson já era, ficou em 2019. Ah, é? Então vamos ouvir aí. É o Adílio dos tempos modernos. Não, vamos parar com Não é isso? Vamos parar com essa história. É jogador de bola. É dos tempos modernos. Não é? Deixa quieto isso daí. Não lembra o Adílio? Lembra do Adílio? Não tá lembrando de ninguém. Tá lembrando o Gerson que tá jogando muito bem. É isso aí. Vamos ouvir então personagens de Flamengo e Cruzeiro. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas por vezes em posições diferentes. Tu viu, o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. Não dá para pensar, projetar muito. Eu não consigo. Hoje nós seguimos com 11 até o final do jogo. Acho que fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente jogando na casa deles. E tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. O que nós temos que fazer é aprofundar essa ideia. Continuar trabalhando nesse sentido para que nós consigamos desenvolver uma forma de jogar que ela se torne tão sólida que ela vai servir para a gente se impor dentro de casa e também ser eficaz fora. Olha o que conversávamos agora há pouco, amigo Rafael Prats. Números do jogo. Eu quero ceder meus minutos, Olha Gabriel, quantas finalizações teve o Cruzeiro. 14 contra 7 do Flamengo. O dobro de chutes. 5 finalizações certas do Cruzeiro, 3 do Flamengo. Mas o que vale é bola na casinha. Ah, entendi. Quanto foi? E aí quem tem um Pedro... Foi 2-1 pro Flamengo. E aí quem tem um Pedro tem muita coisa. Vamos dar a palavra para a Natália Ferrão? Eu queria ceder meus minutos à Natália Ferrão, essa grande analista brasileira, que é o seguinte. Natália Ferrão... Você vai falar também. Eu vou falar, mas eu vou depois da Natália e depois do Donk, porque é o seguinte. O que se vê nesse momento é Adenor Leonardo Bach segurando esse touro à unha, Abel. Esse é o meu primeiro... vulgo Tite. Nossa, maravilhoso. Fala você, Natália Ferrão. Arrebenta a boca do balão. Arrebenta. Não, ele tá fazendo um trabalho muito bom com os desfalques que tem, né? De fato, ele tá conseguindo fazer um Flamengo seguir ali um futebol competitivo, mesmo com tantos desfalques, e melhor. Mesmo quando perde, continua na liderança. Isso é fato. Muito se tinha dúvida de como ele ia administrar pós ou durante a Copa América, né? Com lesões... sem aproveitar alguns jogadores que já foram importantes, como é o caso do Gabi, mas já é uma opção dele de não optar por ele, ele não estava nem no banco, porque a diretoria está fazendo um esforço ali para não colocar ele para o 7º jogo e poder ser negociado ainda na janela, mas de fato o Flamengo... Agora uma coisa me chama muita atenção, o Flamengo depois que faz gol, principalmente contra times que tecnicamente conseguem ali competir muito, baixa muito. A intensidade. Ela tinha que colocar um Calma, ela não terminou. Calma. Ela tinha que... Vai, Natália. Vai, Natália. Não, bom foi o trabalho dele na Copa, né? Mas vamos voltar aqui. Estamos falando de Flamengo. Mas você tá querendo me provocar em relação ao Tite. Vai, Natália. Mas, de fato, ele faz um bom trabalho. O Flamengo é líder, competindo. Mesmo quando perde um pouco de intensidade, consegue ser fatal quando tem oportunidade. E aí passa muito pela qualidade técnica que tem ali do meio campo para frente, para definição. O Gerson tá jogando muita bola. Ontem ele dá um passe pro Pedro sem precisar olhar. Ele sabe a movimentação do Pedro. O Pedro é um jogador importante. No amistoso contra a seleção brasileira? Não, pera um pouquinho. E ontem teve lei do ex, né? Agora, como faz falta um jogador como o Pedro na seleção brasileira, né? Um cara que define de qualquer forma. Viu, senhor Prats? Você tá vendo bem até o final. Você viu? Natália Ferrão falou bem. Tem 9 lá? Pedro faz falta na seleção. Tem melhor jogador lá? do Brasileirão até aqui. Depois. Vai, Dom. Posso ir então, Prats? Fica à vontade, Dom. Obrigado, muito gentil.
de fato, o trabalho é muito bem feito, considerando todos os desfalques. Eu acho que você tá na briga do título, mais do que tá na liderança, ele tá naquele bolo dos 3 primeiros pós o período Copa América, é fundamental, que ali é a tendência, com todo o histórico, Flamengo e Palmeiras, se eles estiverem ali nesse bolo ali no pós-Copa América, é complicado você segurar, porque é times de uma regularidade absurda. E lógico, o Flamengo não está na sua melhor versão, e é natural que não esteja, com tantos desfalques, mas tem encontrado soluções. Com o Gerson sendo... É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques, talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo, mudando posicionamento, sendo o cara articulador e também com uma postura sem a bola. Olha até no próprio lance do gol do Cruzeiro, que ele tá reclamando de uma mão do Lucas Silva, que pra mim até foi regular o gol, não teve. Mas ele tá lá dando combate, brigando, então sendo uma liderança técnica e também na postura. Então é impressionante o que tem feito o Flamengo, soube se adequar a um jogo difícil, a gente tem que falar também do mérito do Cruzeiro, acho que o mérito do Flamengo passa muito pela grande partida, aliás, já falei, não lembro se foi aqui no 360, outro programa, cara, o trabalho do Seabra é um dos melhores para mim do brasileiro, porque a gente tá falando desse Cruzeiro que ainda não tem os reforços, ainda não chegou aquela galera toda. Tem uma galera pra chegar, até o jogo me fugiu a memória. Atlético Paranaense. Tinha um time assistindo. Uns 20 caras assistindo ali. E todo mundo pra estrear ainda. Então, o trabalho foi muito bem feito. O Cruzeiro cresceu na partida. A Nath falou do quanto que o Flamengo deu uma baixada e o Cruzeiro conseguiu impor. Causou dificuldade, a gente viu os números, ainda que eu acho que o Flamengo mereceu vencer o jogo, acho que não é por causa das estatísticas, mas é um Cruzeiro que cresceu, o Tite mexe bem com a ideia do Léo Ortiz na vaga do Lohan, já falamos do Rogério Ceni que foi bem na declaração, da mesma forma o Tite foi muito bem no que ele falou em relação ao Lohan, ainda mais por se tratar de um garoto que está começando, é natural ele oscilar, às vezes tentar chamar o protagonismo, é completamente natural, mas o time melhorou depois da entrada do Léo Ortiz, então o Flamengo que soube se adequar ao que o jogo estava colocando, todas as dificuldades. Mais uma vez o Matheus Pereira, embora tenha errado no primeiro gol, sendo importante, com um belíssimo gol marcado, mas é um Flamengo que soube crescer em meio a um adversário muito difícil e que continua na liderança, pode até ampliar a diferença na ponta da tabela, dependendo do que acontecer no Clássico Paulista de hoje. É um Flamengo que tem se adaptado muito, né, Bel? E isso que chama atenção no trabalho do Tite. Se a gente questiona ou coloca em relação à forma como ele respondia ao campo, se a gente pegar o jogo contra o Bahia, foi um Flamengo que teve muito menos posse de bola e foi muito mais de transição. E isso tem oscilado em algumas partidas. Tem momentos em que o Flamengo consegue ser o time que tem mais posse e trabalha a partir disso. Às vezes é um time que tem mais transição, saída em velocidade, às vezes é um time que trabalha de diversas formas. E essa questão adaptável a cada adversário é um mérito do treinador. Dele conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores e trabalhar isso de forma com que o time consiga os resultados que precisa. E o Flamengo tem feito isso. A gente está vendo aí os lances do Lohan, né? Lances do Lohan. Sinceramente, eu gostaria de entender o que passa na cabeça dessa gente que vai vaiar, xingar, cornetar um garoto de 17 anos que está pegando essa responsabilidade, essa bucha de ser titular no meio-campo do Flamengo, e aí ele oscila, faz um jogo mal ou dois, e o pessoal começa a vaiar, xingar um menino de 17 anos. Não é possível que eu esteja vendo isso. É óbvio que o torcedor tem total direito de vaiar, de reclamar, mas eu acho demais. Aquela história, né, Bel? A vaia é sagrada, né? É um direito do torcedor, obviamente, né? Claro que é. E nem todo mundo... Precisa, durante o jogo, vaiar E aí que tá, Bel. Menino da base isso varia muito de jogador para jogador. Tem jogador que às vezes vaiado, pressionado, desconfortável, ele responde bem. Tem jogador que já não é assim. Tem jogador que você tem que entender que pela idade que ele tem, o que ele está vivendo agora, também tem muita coisa que é nova para ele. Ele tem muito talento para jogar. É um jogador que o Tite me parece que aposta muito, tem colocado muitas vezes. Até quando estava todo mundo antes da Copa América, ele jogou algumas vezes. E me parece que ele tem um potencial para crescer muito, né? Ontem, realmente, ele viveu uma situação no Maracanã de ser vaiado por parte da torcida do Flamengo. E o Tite, logo depois do jogo, o Tite e o César Sampaio, tentaram mostrar o seguinte: olha, não adianta vaiar, o Lohan vai ser muito importante, ele tem muita bola, é normal que ele vai fazer, às vezes, um jogo muito bom, depois vai fazer um jogo ruim, depois... Está no pacote, né? O que também está no pacote até agora, de maneira positiva, é como o Tite tem aproveitado bem um elenco que é muito bom, que mesmo perdendo jogadores importantes, tem qualidade,
Mas o Tite, certamente, quando escreveu o roteiro do Flamengo no Brasileiro, não imaginava mudar tanto o time como ele está mudando agora. Por causa da Copa América, ele tinha uma noção já que perderia jogadores, perdeu outros que ele talvez não esperasse que pudesse perder, como Everton Cebolinha, por exemplo. E o time está bem. O time está muito competitivo, acho que o torcedor do Flamengo está olhando para o time, está se vendo um pouco representado, um time que briga muito, tem muita disposição. Claro que vai ter um tropeço ou outro, perdeu em Caxias, foi pior que o Juventude, o Tite reconheceu isso. Ontem o Cruzeiro valorizou muito o resultado. Eu acho que a vitória ela fica ainda maior pela maneira que o Flamengo conseguiu e contra quem foi. Sim. Um time que está brigando lá em cima também como o Cruzeiro. E deve brigar ainda mais com os jogadores que vão entrar no time. São bons jogadores para entrar no time ainda. Então o Tite certamente está vivendo uma situação em que ele tem gostado do que está vendo. Das alterações estão dando resultado, de alguns jogadores que ele coloca em outra posição, a resposta é boa. O Wesley lateral cresceu com ele, estava em baixa, estava quase para sair do Flamengo, melhorou com ele também. Então acho que é um saldo positivo do Tite até agora com essa parada da Copa América e com os jogadores que foram embora. E só para lembrar e para destacar mais uma vez, Arrascaeta está fora, está na Copa América. De La Cruz está fora. Pulgar fora. E o Gerson tomou conta do meio-campo. É? Tomou conta. Tá jogando. Mas voltou para uma posição que é mais confortável, né? Sem ser aquele cara que vai abrir pelo lado direito e fazer meio que uma função ali mais aberto. Ele pelo centro ele funciona um pouco melhor. Com liberdade ali pelo meio de campo ele funciona melhor. Dá uma olhada nessa tela, Natália Ferrão. Você, amigo e amiga que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira no Futebol 360. Agora, né, Dom? E o Garçom. E o Garçom é também. o que mais deu passe para gol, o que mais fez gol. Isso. Então é realmente um grande nome do campeonato. Pode encher a boca e falar. O melhor, hoje, 1º de julho, o melhor jogador do Brasileirão é? Matheus Pereira. Aí o que acontece? Pedro joga vôlei. Não joga vôlei. Que você perguntou, eu te dei a resposta, o que eu tenho visto, né? O Gerson fez um jogo muito bom, mais uma vez muito bom. O Pedro já com o Tite, né? Quando o Tite opta e define que vai ser o Pedro titular, ele já tem tido um ano bom. Não é que ele tem tido esse recorte brasileiro bom. O ano dele é muito bom. De gols, de aproveitamentos, de chances criadas, ou as chances que ele gera, ou as chances que ele aproveita também. E o Gerson ontem realmente fez um jogo muito bom no Maracanã. Foi o melhor em campo para mim, do Flamengo e Cruzeiro. Vamos lá na hashtag F360BR, atendendo a pedidos da Natália Ferrão. Eles também na Copa América, ele não tem espaço. Então segure aí, Natália, porque depois de ler a mensagem do Matheus, já vamos falar muito mais de Gabigol. Bom dia, Matheus. O Pedro, no momento, senhor Rafael Prats, é o bola de ouro do Campeonato Brasileiro. 6 gols e 4 assistências em 13 rodadas. Senhor Rafael Prats. Ele está empatado em assistência com o William do Cruzeiro. Viu, Prats? Lateral direito, né? Você viu a mensagem do amigo ali? Não, uma vez é o seguinte, teve um companheiro nosso de jornal, Abel, que ele Cuidado. dava nota para os jogadores. Né? Então, Professor assim, Celso Zelt? Não é o professor Celso Zelt, é outro. Ele dava nota para os jogadores. Então lá, o fulano fez 3 gols, nota 9 e tal. O Pedro vendo isso daí, 6 gols e 4 assistências em 13 rodadas, muito bem, nota 5. Que aí, isso? porque teve uma vez... Esse cara teve era maldoso. Teve um jogo que o jogador fez 3 gols. E foi o seguinte, fulano lá fez 3 gols nada mais, nota 6. Nossa. Fez 3 gols, mas segundo quem avalia, Exigência, né? Não pegou mais Era a o bola. Pelé, o Maradona, esse aí? Parecia. Caramba. Mas tá jogando muito bem o Pedro mesmo. Tá, então, nação, a análise da imprensa esportiva falando sobre a partida de ontem do Flamengo, essa situação que tá dando muito pano para manga, que é a situação do Gabigol. O foco agora é o Atlético Mineiro. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Minas, fora de casa, na quarta-feira, dia 3 de julho, às 21h30, tá? Uma partida aí importante para o Flamengo, difícil fora de casa contra o Atlético. O Atlético tá fazendo uma campanha mediana, 18 pontos, está em 11º, se eu não estou enganado, e aí o Flamengo 11º, 18 pontos, 12 jogos aí o Atlético Mineiro. E vem de um empate, né, contra o Atlético Goianiense. O Flamengo que vai ter o retorno de Eric Pulgar, seleção chilena eliminada. Então, Pulgar de volta aí para a próxima partida do Flamengo, tá? A transmissão aí da TV Globo na quarta-feira. O Flamengo enfrentando fora de casa o Atlético Mineiro. Temos aqui o Rossi falando, abre aspas aqui para o Rossi. Quero falar uma coisa, não é necessário vaiar um jogador nesse momento que a gente está fazendo um grande esforço.
mas um jogador como o Lohan, que tem só 17 anos, está ajudando muito a gente. Foi muito importante na sequência do jogo. Temos que apoiar, o torcedor tem que saber que o jogo são 100 minutos, 90 minutos, com os acréscimos, né? Então temos 100 minutos para ganhar. Hoje saímos com a vitória, o torcedor foi contente para casa. O torcedor tem que apoiar os 100 minutos para ajudar a gente e vamos fazer um grande trabalho para o torcedor, disse o Rossi, que está jogando muito, né? O Tite também falou sobre a situação das vaias ainda pro Lohan. Acho que o Zico estreou com 17, 16 anos. Pergunta para ele como era. Tem um acolhimento maior com o Lohan. A grandeza do Flamengo é muita e ele é um talento enorme. Se vaiar, vai afundar, não vai produzir. Se vier o carinho, ele vai sentir fortalecido. O manto sagrado é muito forte, pesado. É pesado para um técnico de 63 anos. Com toda a experiência que eu tenho, coloquem ele no colo. Vai ajudar, disse aí o Tite. Se inscreva, acione o sino, deixa o like. Até o próximo vídeo.